Olá, meu nome é Gabriela Teles, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Educação Física da Universidade Federal de Goiás e hoje eu vou trazer para vocês um tutorial de como executar uma ANOVA de duas vias para medidas repetidas ou pareadas no SPSS. Eu vou usar a versão 20 do SPSS e para a gente rodar esse teste, nós vamos utilizar esse banco de dados que contém 44 indivíduos divididos em três grupos. Então, o grupo 0, que é um grupo que fez um treinamento contínuo, o grupo 1, que fez um treinamento de HIIT curto, e o grupo 2, que fez um treinamento de HIIT longo. Além disso, cada um dos indivíduos possui 4 variáveis que foram avaliadas tanto pré-treinamento quanto pós-treinamento. E o nosso objetivo é saber se o treinamento teve efeito sobre essas variáveis e ainda se qual treinamento que possuiu efeito sobre cada variável. Nossas variáveis são pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, frequência cardíaca e glicemia pré e pós-treinamento. Para fazer o ANOVA, é importante testar uma condição que é a normalidade da distribuição dos dados. Então, para isso, nós vamos clicar em analisar, estatísticas descritivas, explorar. Nessa janela, eu vou selecionar as variáveis que eu quero testar a normalidade e vou colocar nessa lista dependente. Além disso, aqui eu posso pedir estatísticas descritivas, então eu vou pedir uma tabela para eu ter média, desvio padrão, que me ajudam a descrever os resultados. Preciso clicar aqui em diagramas e selecionar essa caixinha diagramas de normalidade com teste, senão o SPSS não vai me dar a tabela que eu preciso. Clico em continuar e feito isso, ok. Sempre que eu solicitar um teste, o SPSS vai me abrir essa janela de saída, que é onde ele me mostra as tabelas e os dados que eu solicitei. Essa primeira tabela é uma tabela descritiva com o N válido, o percentual para cada uma das variáveis. Então, como nós já vimos, nós temos 44 indivíduos. Essa tabela descritiva que eu pedi me dá os valores de média, mediana, desvio padrão, mínimo e máximo de cada uma das variáveis. E a tabela que nos interessa é essa tabela Tests of Normality. O SPSS ele já me dá automaticamente dois testes, que é o Kolmogorov-Smirnov e o Shapiro-Wilk. Lembrando que o Kolmogorov-Smirnov é recomendado para quando o N é superior a 50. No nosso caso, que o N não é maior que 50, nós vamos usar o Shapiro-Wilk. O valor de P no SPSS é aqui representado por esse SIG. Então, nós vamos olhar aqui nessa coluna os valores que são maiores ou iguais a 0,05. E a gente percebe que todos os dados são, portanto, todos os dados têm uma distribuição normal, o que nos permite rodar o ANOVA. Para pedir o ANOVA de duas vias, nós vamos clicar em analisar, modelo linear geral, medidas repetidas. Essa janela que o SPSS chama de fator, nada mais é do que a variável que está variando intra-sujeito. Então, nesse caso, nós temos o tempo, que constitui dois níveis. Então, para cada sujeito, nós temos o momento 1, que é o tempo pré, e o momento 2, que é o tempo pós. Além disso, eu tenho outra categoria que está variando para cada sujeito, que são essas variáveis metabólicas. Então, eu vou chamar de variáveis metabólicas. E o número de níveis, ou seja, a quantidade que nós temos, é 4. Então, nós temos 4 variáveis metabólicas para cada paciente. Adicionar, definir. Dessa forma, o SPSS me dá essa janela para eu preencher com os meus dados. Percebam que dentro do parênteses, antes da vírgula, eu tenho um espaço para o tempo, contendo dois níveis, então o tempo 1 e o tempo 2, e após a vírgula, espaço para as variáveis metabólicas, que tem do 1 ao 4, como eu solicitei. Eu vou chamar de 1 a variável pressão arterial sistólica, de 2 a variável pressão arterial diastólica, de 3 a frequência cardíaca, de 4 a glicemia. Para preencher o tempo 2, é importante que eu mantenha essa ordem. Então, se a variável 1 é a pressão arterial sistólica, eu vou manter esse mesmo padrão.
Além disso, nós temos um fator que varia entre os sujeitos, que no nosso caso é o grupo. Então, nós temos 3 grupos dentre esses sujeitos. Feito isso, eu vou selecionar aqui em diagrama e eu tenho a opção de pedir um diagrama para eu visualizar essa mudança que o treinamento promoveu. Então, eu vou pedir diagramas separados para cada grupo, com o tempo no eixo horizontal e as variáveis metabólicas em linhas separadas. Além disso, eu preciso clicar aqui em opções e selecionar grupo, tempo, variáveis metabólicas e a interação, aqui representada pelo asterisco, para as 3 variáveis, e clique em comparar efeitos principais. Isso vai me permitir que o SPSS gere um teste de pós-hoc, que é o teste que vai justamente avaliar o efeito dessas variáveis sobre as nossas medidas. O SPSS me dá a opção desses 2 pós-hoc, você pode escolher o que mais te agrade. Eu vou selecionar o Bonferroni, que é um pós-hoc mais conservador. Aqui embaixo eu tenho a opção de selecionar mais algumas coisas, eu vou pedir estatísticas descritivas, só para título de conhecimento. Clico em continuar. Se eu clicar em OK, o SPSS vai me dar as tabelas da ANOVA de comparação das variáveis, mas não vai conferir o efeito da interação entre elas. Para isso, eu preciso mexer na sintaxe do programa. Então, eu vou clicar em colar e ele vai abrir essa janela de sintaxe. Reparem que o Compare ADJ Bonferroni, que é o nosso teste de pós-hoc, aparece na frente dessas variáveis, mas não da interação entre as 3. Então, eu preciso copiar esse trecho e colar aqui embaixo, e depois do compare eu vou abrir parênteses e vou colocar cada um deles, porque eu quero ver a partir da perspectiva de cada uma dessas variáveis. Coloquei para o grupo, agora eu vou colocar para o tempo, copio novamente e coloco variáveis metabólicas. Lembrando que eu preciso escrever exatamente da mesma forma que eu escrevi anteriormente, senão o SPSS não vai reconhecer esse pedido. Feito isso, eu seleciono tudo e clico no Play. Nossa janela de saída, onde nós fizemos os testes anteriores, abre com as tabelas que nós solicitamos. Então, essa primeira tabela é só para me lembrar o nome que eu dei para cada uma das variáveis. Então, variável metabólica 1 é a pressão arterial sistólica, a 2, pressão arterial diastólica, a 3, frequência cardíaca e a 4, glicemia. Essa segunda tabela me lembra o N de cada um dos grupos, então, nós temos 15 indivíduos que realizaram treinamento contínuo, 15 que realizaram um HIIT curto e 14 que realizaram um HIIT longo. A próxima tabela é uma tabela descritiva, onde ele me dá a média e desvio padrão de cada variável para cada grupo que eu selecionei. Essa tabela nos dá o valor do ANOVA, que é o teste que eu pedi, representado aqui pelo F. Então, nós temos os valores, os testes que foram significativos aqui pelo P menor que 0,05, percebemos que houve efeito nas variáveis metabólicas, houve efeito na interação tempo e variáveis metabólicas, e houve efeito na interação tempo, variáveis metabólicas e grupo. Como que nós vamos saber qual foi esse efeito? Então, nós vamos procurar a tabela que mostra a interação entre eles. Essa tabela, Pairwise Comparison, ela dividiu os 3 grupos, e para cada grupo ela me deu a variável metabólica no tempo 1 e no tempo 2, ou seja, comparando o pré e o pós-tratamento, para a gente ver quais tipos de treinamento influenciaram nessas variáveis, por meio desse valor de SIG, que é o nosso P. Então, aqui no contínuo, nós podemos reparar que somente a variável 3, que no caso é a frequência cardíaca, sofreu algum efeito do treinamento. As outras não tiveram mudanças significativas. Já no HIIT curto, nós percebemos efeito na pressão arterial sistólica, na glicemia, e no HIIT longo percebemos efeito na pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica e frequência cardíaca.
Então, como que nós vamos descrever esses resultados? Eu abri essa janelinha para mostrar para vocês uma forma de descrever. Para isso, a gente vai usar aquela nossa primeira tabela que mostra o valor do ANOVA. E eu já escrevi aqui, a ANOVA de duas vias para medidas pareadas mostrou que a efeito da variável metabólica, abre parênteses, F igual. Aí você coloca os graus de liberdade do modelo e o grau de liberdade do erro. No nosso caso, 3, e 123. Em seguida, coloco o valor do F, que aqui para nós foi 204,583, e o valor de P menor que 0,05. Além da variável metabólica, houve efeito na interação tempo-variável metabólica, faz o mesmo processo, e da interação tempo-variável metabólica e grupo, mesmo processo. Além disso, na sua descrição dos resultados, é importante mencionar o pós-hoc. Então, naquela tabela que a gente viu anteriormente, que o pós-hoc de Bonferroni mostrou que somente o HIIT curto foi efetivo na melhora da glicemia, como nós vimos aqui, a variável 4 só teve significância pelo HIIT curto, que o HIIT longo teve efeito sobre a pressão arterial diastólica, então nós vimos aqui o PID menor que 0,05, que o contínuo e o HIIT longo tiveram efeito sobre a frequência cardíaca, nossa variável número 3, e que os dois protocolos de HIIT tiveram efeito sobre a pressão arterial sistólica. Então, essa é uma forma de você descrever os seus resultados. É interessante também abrir um parênteses e colocar a média da diferença, então você subtrai o valor final pelo valor inicial para ver quão grande foi essa influência do treinamento sobre essas variáveis. É isso, espero que vocês tenham gostado. Na descrição aqui do vídeo tem um tutorial do passo a passo desse vídeo em PDF para vocês acompanharem melhor.